Graça e paz, amados, aqui é o pastor Aniel Cruz, diretor do ITEP. Eu quero agradecê-los por vocês se fazerem participantes do nosso curso de hermenêutica e homilética. Lembre-se, vocês têm que responder ao questionário, tá? Que será feito no final deste curso para receber o seu certificado. Vamos estudar. Muito bem, alunos, vamos então às nossas aulas de hermenêutica, história da interpretação bíblica. Falaremos sobre a exegese judaica. Falaremos também sobre o uso do Antigo Testamento pelo Novo Testamento. Falaremos também da exegese medieval e falaremos também da exegese da Reforma. Também vamos falar sobre a exegese da pós-reforma e da hermenêutica moderna nas nossas aulas. Vamos lá então ao primeiro tópico, a exegese judaica antiga, ok? Anote aí também, se você tiver uma caneta e um papel, é importante fazer as anotações. Ela começou com Esdras, em Neemias capítulo 8 e versículo de número 8. Ela usava o letrismo, um enfoque indevido nas letras, das quais se compunham as palavras da Escritura. Então, para ela, todas as letras tinham palavras ocultas. O significado do autor era menosprezado e em seu lugar se introduzia sempre uma especulação fantástica. Então percebam que a hermenêutica ela começa no Antigo Testamento já com Esdras, que interpretava a lei para o povo. Ele pegava a lei do Senhor e interpretava para o povo. Mas havia também dentro da escola judaica antiga outras escolas que nós falaremos dentro desse curso. Lembrando que essa primeira escola tinha um enfoque exagerado no letrismo, ou seja, todas as letras tinham um significado oculto, escondido por trás delas. Quem aí não se lembra sobre o código da Bíblia, que virou febre no Brasil e no mundo, as pessoas procurando palavras ocultas toda hora para dar significados a ela, tá? Bebe um pouquinho dessa fonte. Vamos então, queridos, para o nosso segundo tópico, tá? Que fala, no tempo de Cristo, a exegese judaica podia se classificar em quatro tipos principais que nós veremos aqui: a interpretação midrástica, a interpretação literal, a interpretação Pesher e a interpretação alegórica. Anote aí no seu caderno, tá? Interpretação midrástica, interpretação literal, interpretação Pesher e a interpretação alegórica. As quatro escolas principais que você já viu aí, já anotou, e nós vamos falar um pouco sobre cada uma delas. Vamos lá então para a escola da interpretação midrástica. Primeiro, anote aí, ela dava significado a textos, frases e palavras sem levar em conta o contexto no qual se tensionava fossem aplicados, ou seja, era basicamente um isolamento dos textos, combinavam os textos que continham palavras ou frases semelhantes, sem considerar se tais textos referiam-se à mesma ideia. Então, eles pegavam textos com inferências e acabavam colocando aqueles textos semelhantes com outros para dar uma ideia. Qual é o perigo dessa interpretação dentro da hermenêutica, dentro da interpretação bíblica? Você pegar textos das quais o seu contexto está falando de outro assunto. Eu sempre falo para os alunos, né, no curso de homilética, no curso de hermenêutica, para tomarem muito cuidado com o sermão temático. Ou, por exemplo, nós temos no Brasil a Bíblia Thompson, que é uma Bíblia usada muito para isso, né, para a cadeia temática. Tome cuidado de montar o seu sermão e a sua interpretação com textos que não têm ligação nenhuma na mesma ideia, ok? Então a midrástica usava muito esse elemento hermenêutico nas suas interpretações. Vamos lá para o outro ponto. Terceiro, tomava aspectos incidentais de gramática e lhes dava interpretação, uma significação aí interpretativa, tá? Um exemplo: a soma das letras do nome de Eliezer, servo de Abraão, é equivalente a 318, o número de seus homens capazes, conforme Gênesis capítulo 14 e versículo 14. E por conseguinte mostra que Eliezer sozinho tinha a força de um exército. Então olha a interpretação
que a midrástica dava para esse texto falando sobre Eliezer. Olha, se a soma do nome dele no hebraico dava 318, então significa que ele tinha a força de 318 homens. Isso não está na Bíblia, isso é uma inferência. Temos que tomar muito cuidado com esse tipo de interpretação. Vamos seguir então para a próxima escola, a interpretação Pesher, tá? A interpretação Pesher, queridos, ela emprestou extensivamente das práticas midráshicas. Então, olha que legal para você, aluno de hermenêutica. Uma escola sempre vai beber da outra. E quando ela bebe da outra fonte, algumas escolas então vão mudando um pouco os seus conceitos. Então, perceba que a Pesher bebe da midrástica, mas ela vai incluir o quê? Um enfoque escatológico. Então, eles acreditavam que tudo quanto os antigos profetas escreveram tinha significado profético velado, que devia ser eminentemente cumprido por intermédio de sua comunidade do pacto. Olha o que fazia a escola Pesher, hein? Ela fazia o quê? Dava enfoque escatológico em tudo. Para a escola Pesher, então, tudo diz respeito à escatologia. Nós temos ainda no século 21 muitas seitas e muitas igrejas que dão esse tipo de interpretação, que colocam datas na vinda de Jesus, que colocam datas dos acontecimentos escatológicos. São essas escolas que ainda bebem dessa fonte de interpretação, a Pesher. Vamos seguir então para o próximo bloco, que era comum a interpretação apocalíptica. Preste atenção nisso. A interpretação apocalíptica, ela é algo muito comum naquele período. Nós não vamos ter só o livro do Apocalipse, nós temos outros livros apocalípticos que foram escritos naquela época. Temos livros apócrifos, temos livros pseudepígrafos e temos, é claro, os livros do nosso canon. Então, muitas vezes a interpretação Pesher era denotada pela frase: esta é aquela indicando que este presente fenômeno é cumprimento daquela antiga profecia, ou seja, sempre com enfoque escatológico. Vamos seguir então para o próximo quadro, que diz o seguinte: ela baseava-se no fato de que o verdadeiro sentido já sobre o significado literal da escritura. Então, para essa escola agora, que é alegórica, sempre existe um sentido, um significado embaixo do sentido literal. Chamamos isso, historicamente, o alegorismo foi desenvolvido pelos gregos para reduzir a tensão entre a tradição de mito religioso e sua herança filosófica. Nós temos, por exemplo, na Bíblia, uma alegoria citada por Paulo em Gálatas, quando ele menciona sobre Agar e Sara. Nós temos ele aplicando uma alegoria específica lá, mas por causa das escolas de interpretação. Então a alegoria, ela vai nascer para quê? Quando se contava na Grécia sobre os deuses gregos, Zeus, Hermes e outros, eles tinham relacionamento com mulheres. E como que se contava isso para as crianças? Então nasce a alegoria, para reduzir essa tensão. Então se contava para as crianças que esses deuses tinham relações com essas mulheres para lhes dar um herói. É daí que vem a ideia de Hércules, de Aquiles e de tantos outros semideuses gregos, porque a alegoria vai manipular essa história para que ela não fique tão forte na hora de ser contada. Então nós temos aí o nascimento da alegoria na Grécia. Olha que interessante. Porque visto então que os mitos religiosos continham muita coisa imoral ou de outro modo inaceitáveis, os filósofos gregos davam forma de alegoria então a essas histórias. Isso é, os mitos não deviam ser entendidos de forma literal, mas como histórias cuja real verdade faz jus no nível mais profundo. Em pleno século XXI, nós temos alegorias dos nossos púlpitos. Nós temos as alegorias das nossas escolas ainda. Ela está escondida debaixo da frase: permita-me conjecturar. Permita-me conjecturar. Permita-me conjecturar. Ou seja, a pessoa vai aplicar em cima do texto um pensamento seu, uma exegese, vai manipular o texto conforme a pessoa quer.
e essa alegoria predomina muito, mas muito mesmo, nos nossos púlpitos, infelizmente. Então veja da onde nasceu a alegoria e qual foi o seu propósito. Vamos dar uma olhada aqui para o próximo quadro. Pouca erudição teve origem na Idade Média, porque agora nós vamos falar da hermenêutica ou da exegese medieval. Então nós passamos do período aí da alegoria e entramos agora na Idade Média. E lá teve o quê? Pouca erudição. E o que é pouca erudição, pastor Aniel? Ou seja, não havia naquela época liberdade de pensamento, liberdade de expressão. A interpretação estava na mão do Papa. A interpretação bíblica estava na mão da igreja. Ou você acha que todo mundo andava com uma Bíblia naquela época, dando as suas interpretações? Não, aquilo era detido pela igreja. Então, a maior parte dos estudantes da Bíblia devotava-se a estudar e compilar a obra dos pais primitivos, Agostinho, Orígenes, Tertuliano e tantos outros pais da igreja. E todo estudante daquela época tinha esses materiais na mão e ele usava esses materiais. A interpretação, então, foi amarrada pela tradição. E o que se destacava era o método alegórico. Então, perceba que mesmo na Idade Média, a alegoria ainda tinha um destaque muito grande. É claro, nós estamos falando do Império Grego, que ainda tinham raízes, embora o Império Romano já predominava, as raízes do Império Grego se estenderam e continuava muito forte a alegoria. Então, houve o quê? Pouca erudição. Vamos então para o próximo quadro. Vamos falar ainda na exegese medieval, Nicolau de Lira, 1270 e 1340. Foi um homem que causou impacto sobre retorno à interpretação literal. Olha que interessante. Nicolau de Lira, ele vai romper com a escola alegórica. Olha que coisa impressionante. Ele não vai aceitar aquele tipo de interpretação. Ele se queixava que os outros sentidos, muitas vezes, eram usados para sufocar o literal e asseverava que só o literal deveria ser usado como base de doutrina. A obra de Nicolau vai influenciar nada mais, nada menos que Martim Lutero. Então, olha que mudança. Mesmo no período medieval, nós já temos uma mudança. Sai da alegoria e vamos então para a interpretação literal, uma fonte importante da hermenêutica. Vamos seguir aqui. Na época então da Reforma, alguns doutores nunca haviam lido a Bíblia toda. Eu sempre falo para os nossos alunos do curso de hermenêutica e homilética, você tem que ler a Bíblia, você precisa ler a Bíblia. Pare de ler notas de rodapé de Bíblia, pare de ler só comentários bíblicos. Leia a Bíblia toda, isso é fundamental, é importante para a sua vida espiritual, para a sua vida cristã, isso é muito importante. Então, de acordo com Lutero, uma interpretação adequada da Escritura deve proceder de uma compreensão literal do texto. Para ele, o intérprete deve considerar as condições históricas e gramaticais e contexto. Vocês vão aprender muito, né, sobre isso ainda, sobre as linguagens da hermenêutica dentro da Bíblia, e vamos ver muito sobre esse tipo de interpretação. Então, nós já estamos falando, quando eu falo de Lutero, estou falando da exegese da Reforma Protestante. Então, tem uma pegada muito forte com a interpretação literal, rompendo com o método alegórico. Lembrando que na Bíblia há várias figuras de linguagem. Nós temos metáforas, nós vamos ter, além de metáforas, nós vamos ter símile, nós vamos ter várias parábolas, alegorias, nós vamos ver muitas figuras de linguagem na Bíblia. Antropopatismo, teofania, hipérbole, e tudo isso vocês vão aprender no nosso curso. Vamos para o próximo bloco. Olha lá, um dos grandes princípios, então, da hermenêutica de Lutero, dizia que se deve fazer cuidadosa distinção entre lei e o evangelho, que na verdade nós já temos isso na Bíblia, né? Tiago já vai fazer isso, o apóstolo Paulo já vai fazer isso, uma cuidadosa distinção entre lei e evangelho. Calvino, ainda falando sobre a exegese da Reforma, em 1509 e 1564. Não é nossa ideia aqui trazer história agora do Sino de Dort,
os remonstrantes, nada disso. Nós estamos falando só da hermenêutica. Então, o maior exegeta da Reforma foi, sem dúvida nenhuma, Calvino, que concordava com Lutero. A Escritura interpreta a Escritura. Ele declarou que a primeira tarefa de um intérprete é deixar que o autor diga o que ele de fato diz, em vez de atribuir-lhe o que ele pensa e o que ele deva dizer, ok? Então, Calvino, juntamente aí com Lutero, vão ter a mesma ideia sobre a interpretação literal, e nós veremos lá na frente que terão pequenas discordâncias, mas a ideia é a interpretação literal bem forte no contexto da Reforma. Muito bem, essa foi a primeira parte da nossa aula. Voltaremos.